Gabriela entrou aqui dando feliz dia do nutricionista em público aqui, né, Gabriela? Hoje é dia do nutricionista, parabéns aí pelo dia, profissão que é muito importante e que agrega muito para o nosso trabalho também. Gosto muito dos nutricionistas, ajudam a gente bastante, assim como a gente também tem possibilidade de ajudá-los bastante também. E amanhã é o nosso dia, amanhã do profissional de educação física, vocês já podem preparar aí, umas fotinhas legais lá para o Instagram para vocês fazerem, né? Faz parte aí também do conteúdo. Muito bem, vamos começar nossa aula de hoje. Vamos continuar tratando de cinética. A gente está falando de cinética angular. Na última aula, a gente falou sobre alguns cálculos de torque, explicamos lá como é que faz o cálculo para poder encontrar o torque. E o torque é importantíssimo porque ele vai mostrar para a gente como é que está acontecendo as forças naquele momento. A gente pode calcular, né, quantificar as forças do movimento, e isso é fundamental para a gente entender porque um movimento é difícil, o outro movimento não é difícil, o quanto de força que a gente tem que fazer para gerar aquele movimento específico. Tudo isso a gente viu na semana passada. Hoje a gente vai continuar falando de torque, vamos continuar falando desse posicionamento, o quanto é importante e quanto altera. Na atividade que eu pedi para vocês do cálculo de torque, eu vou perceber bem essa diferença que vai aparecer no vídeo aí, né? Que é dependendo do lugar onde você faz a força, você vai gerar um torque maior ou menor. Responde para mim aí, pessoal, baseado no exercício que vocês fizeram. Se eu faço a força mais longe do eixo, eu faço uma quantidade de torque maior ou menor quando eu estou mais perto do eixo? Vou perguntar de novo para vocês entenderem bem. Quando eu faço a força mais longe do eixo, eu faço mais ou menos torque do que quando eu estou longe do eixo. Quanto mais longe, mais força você tem que fazer, né, de torque. Quando mais longe, mais força eu sou capaz de gerar de torque. Sou capaz de gerar o quê? Com relação ao sistema todo. Porque eu tenho todo um braço de momento grande para me ajudar a fazer esse movimento. Então, quando eu estou Não, mais mas longe, o só. sistema todo faz mais força. Mas você, essa coisa que eu chamo a atenção, acho que talvez seja isso que você queria falar, já. Não, é porque, tipo Quando assim, você. eu tava até pensando um exemplo quando eu tava fazendo exercício, tava lembrando Uhum. do jogo beisebol, acho que até já cheguei a citar aqui. Porque se você for reparar, quando um rebatedor ele segura o taco, ele pega bem na ponta, né? Deixa um espaço do taco. Porque se ele segurasse bem no meio do taco, a força que ele ia conseguir realizar, o torque que ele ia conseguir realizar era bem menor, né? Bem menor. O conjunto, o sistema todo, a força dele mais do taco, resultaria numa força menor. Quando ele está segurando mais na ponta do taco, o conjunto, a força dele mais o que o taco pode fazer, pode resultar num torque maior. Estou falando do conjunto. Olha essa imagem aí. É o conjunto da força e de todo que está ligado ao eixo aqui. No caso, seria essa ferramenta. Então, quando você vai desrosquear um parafuso, por exemplo, se você segura na ponta da ferramenta, o sistema todo gera um torque. Entendam isso. O sistema todo. O que é o sistema todo? A força que você gera, a sua força interna, dos seus músculos, mais a força que o sistema gera devido à sua relação com o eixo. Quando você segura na ferramenta mais próximo, quando você segura na ferramenta mais perto do eixo, o sistema todo gera menos torque. Então, para você mover esse parafuso, se o sistema gera menos torque, o que você acha? A sua força interna, o seu músculo, tem que fazer mais ou menos força? Nesse caso exato aqui. Vou repetir a pergunta. Quando a gente está segurando uma ferramenta para desrosquear um parafuso, quando eu seguro
mais próximo do eixo, aqui, ó, tô segurando aqui agora na ferramenta. Eu tenho que fazer mais ou menos força com os meus músculos para poder desrosquear esse parafuso. Ô, Mais Marcelo, força. Oi. tem a ver da física, né? Quando o maior braço, menos força eu irei aplicar para desrosquear um parafuso, por exemplo, aí, né? Isso Aí mesmo, quando Will. for menor o braço, é mais força que teria que aplicar na ferramenta, na chave, no caso. Exatamente, mas você colocou aí o equilíbrio também. Quanto mais perto do eixo, minha força interna tem que ser maior. E minha força interna tem que ser maior para que o sistema gere o torque. Quando eu falo sistema, é a ferramenta mais você. Para que o sistema gere o mínimo necessário de torque para mover o parafuso. Então, a força interna, ela acaba tendo que ser maior quando você tem que estar segurando num sistema mais próximo do eixo. Quando você faz uma força em que a força que você gera, que o sistema gera, é igual à resistência, não tem translação e não tem rotação, que são os dois movimentos básicos que um corpo pode fazer. Se não tem translação e não tem rotação, não tem movimento, o corpo está em equilíbrio. Então, lembra que eu fiz uma atividade de vocês, né? Qual que é a força interna que eu tenho que fazer para manter a bola estável, para manter a bola sem cair? Essa condição é a condição de equilíbrio, onde eu igualo as forças que o sistema faz para manter a bola estática, no caso, com a força que a bola sobre o meu corpo. Essa é a primeira condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio é que, para não existir rotação, o somatório do torque, então, deveria ser zero. Então, o que é o somatório do torque? O somatório do torque é a sua força, o seu músculo, você, junto com o sistema. Volto a falar de sistema. O que é o sistema? É a união de você com a ferramenta, é a união de você com o taco do beisebol, igual o Jefferson comentou, é a união de você com a raquete do tênis. Isso forma um sistema de forças que tem que estar relacionado com as condições de equilíbrio ou não está com as condições de equilíbrio. Quando o sistema gera uma força zero, o que é uma força zero? A resistência tem 400 newtons e você gera um torque de 400 newtons, isso está numa condição estática, não tem movimento. Isso tem muita relação com os momentos de inércia, que a gente já Pessoal, falou aqui. Que estão... Oi, Fernando. aí você está falando do equilíbrio, da inércia, a força para a gente manter a postura na estática ali seria relacionada à prancha, esses exercícios, por exemplo? Pode ser. Vamos pensar na postura sem fazer exercício. A postura que vocês estão sentados agora. Para uma coluna ereta, para não deixar ela desabar e ficar tudo desalinhado a coluna. O que eu tenho que fazer? Os músculos da região posterior do tronco, que são os mais responsáveis pela postura, eles têm que gerar um torque tal que seja igual à força que me joga para baixo. Aquela força que quebra eu bem relaxadão, com a coluna bem torta. Sabe? É muito relacionado com a força da gravidade. Então, eu tenho que manter a mesma força com os meus músculos que é gerada para jogar meu corpo para baixo. Se eu faço a mesma força, eu mantenho a coluna alinhada, retinha. Agora, se eu transponho isso para um exercício, eu vou ter que aumentar a força, porque além da condição do movimento, eu tenho uma área maior, como por exemplo, no exercício da prancha, né? A pessoa fica com o cotovelo no chão, o pé no chão e tem que manter a coluna retinha para ela não cair no chão. Eu tenho uma área de movimento maior do que como, por exemplo, eu estou sentado numa cadeira que tem uma área menor. Então, me obriga a fazer mais força. Mas o que é a ideia da prancha? É que você mantenha estático, que você não movimente. Então, a força que um conjunto de músculos tem que fazer é a mesma força a gravidade te joga para baixo. Você iguala essa força. Quando você iguala essa força, você gera esse processo de equilíbrio estático. Só que e o fato de estar em equilíbrio estático não quer dizer que você não esteja fazendo força. É por isso que é difícil manter na posição da prancha, principalmente quanto mais tempo vai passando. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender que não é porque eu estou em posição estática que eu não tenho que gerar força. Pelo contrário. Para eu manter na posição estática, eu tenho que gerar uma força.
essa força tem que ser em igual magnitude por essa posição. Então lembra de você sentado na cadeira agora, vendo falar, escutando aqui e olhando o slide. Como é que está a sua postura? Está mais inclinada ou menos inclinada? Se ela está mais inclinada, é que os músculos da região dorsal do seu corpo não estão fazendo uma força suficiente para igualar a força que te joga para baixo. Você deixar assim. Estou na imagem agora. Isso é muito relacionado com o momento de inércia, por exemplo. O momento de inércia é afetado pela massa do objeto. Então, quanto mais pesada uma pessoa, mais difícil dela manter a postura. Tem uma relação muito forte com esse momento de inércia, que tem a ver com a relação de tirar primeiro o objeto do solo ou do movimento, retirar o objeto do movimento, não, retirar o objeto de uma posição parada, estática, para gerar movimento. A gente já falou sobre isso, inclusive, nesse ponto. Cadê? Apertei o botão errado aqui, desculpa. A gente falou sobre isso, inclusive, naquele ponto de puxar um Boeing, né? Tinha até uma imagem que a gente usou na biomecânica estática, que o homem está puxando um Boeing com dente. A inércia que ele está vencendo é muito grande, a força que ele tem que fazer é muito grande. Por quê? Quanto maior a massa daquele objeto, maior a inércia que ele está sofrendo. E essa massa, ela tem uma distribuição muito interessante. Nosso corpo tem uma massa com distribuição muito interessante. Os objetos têm uma massa com distribuição muito interessante. E ela gera um efeito diferente dependendo do movimento que a gente quer fazer. Um caso muito legal de quanto que a massa de um objeto afeta o seu momento de inércia e a capacidade de gerar um movimento dentro do esporte é quando a gente está fazendo um esporte como o lançamento de dardo. Olha nessa imagem aí, pessoal. Aonde que o atleta segura no dardo para fazer o lançamento? Vocês já fizeram atletismo? Vocês vão lembrar. Lugar delimitado. Ele não pode segurar em qualquer lugar do dardo. Não é regra que ele segure no dardo nessa posição. Alguém lembra por que o dardo tem essa posição para ser segurado? Por que não pode segurar em outro lugar? Alguém lembra? Por que a regra o atleta segurar no dardo naquela posição ali? Tá até com uma cor diferente no lugar onde ele segura ali. Professor, Oi? não sei se é exatamente isso, mas tem, acho que, a ver com assim, com a aerodinâmica dele, porque eu acho que no meio ali, para direcionar ele é mais fácil, porque tá bem no meio ali do peso dele, igual você falou do centro de massa, centro de gravidade, e também porque para Uhum. direcionar vai ser melhor para não ter perigo de atingir alguém que está em volta, mesmo que seja protegido, ainda é um esporte que ainda apresenta risco, porque tem que lançar as coisas, né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos por Tem isso. mesmo. Olha só, pessoal, teve uma época, alguns anos atrás, em que um atleta foi fazer um lançamento de dardo na competição. E quem já viu o lançamento de dardo, depois eu vou colocar até um vídeo para vocês verem aqui. O lançamento de dardo é feito numa região do campo do atletismo, para que ele lance o dardo e o dardo caia dentro do campo, como a Fernanda falou, para não cair, por exemplo, dentro da pista enquanto tiver alguém correndo, porque em competição de atletismo ela acontece de maneira simultânea. Então corre o risco, sim, do dardo acertar alguém. Já aconteceu algumas vezes, né? Mais de uma vez, mas pode acontecer e é perigoso, né? E uma vez, um atleta foi fazer o lançamento de dardo e o dardo atravessou todo o campo e caiu na arquibancada do outro lado. Por sorte, não tinha ninguém na arquibancada na hora que ele acertou o dardo. Mas o que aconteceu? As pessoas ficaram abismadas, né? Pô, como assim? Como que o dardo foi lançado e atravessou o campo todo, atravessou a pista do outro lado e caiu na arquibancada? E aí o que eles fizeram? Eles tinham que pensar, pô, mas eu não posso pedir pro cara piorar. Porque se o cara piorar, o esporte perde sentido. A ideia do esporte é fazer com que ele supere limites.
Então eles tinham duas saídas. A primeira saída era deixar o dardo mais pesado. Porque com o dardo mais pesado, é mais difícil dele lançar tão longe assim. Vocês concordam comigo? Essa era a primeira saída. Mas qual que é o problema do dardo ser mais pesado, pessoal? Qual que é o problema do dardo ser mais pesado? Por que eles não adotaram isso? Eles não adotaram esse processo, esse procedimento. Quem sabe me dizer por que eles não adotaram isso do mais pesado? Alguém? Não? Se eles tivessem adotado o dardo mais pesado, pessoal, eles teriam que mudar todos os dardos do mundo inteiro. Todos os dardos que foram confeccionados no mundo inteiro teriam que ser jogados fora para comprar um outro dardo ou para fabricar um outro dardo. Isso geraria um custo para o esporte. Poderia atrapalhar, inclusive, inviabilizar, inclusive, o trabalho, a prática. Então, o que foi feito? Não, vamos mudar a posição que a gente pega no dardo. E aí foi feito isso. Antigamente, se segurava no dardo mais na região central dele. Atualmente, se segura no dardo na região mais anterior dele. Que tem relação com esse negócio do centro de gravidade, que a Andrea perguntou. É o centro de gravidade? Tá? Por que o centro de gravidade, o centro de massa, né, o centro de gravidade do dardo está onde? Se você pegar uma caneta, você acha. É o ponto onde você segura a caneta e ela não cai. Veja, testou isso daí, ó. Só olhando a minha imagem, eu estou fazendo isso com a minha caneta aqui agora. Você segura a caneta aqui e ela não cai. Esse é o centro de massa da minha caneta. O dardo funciona do mesmo jeito. Nesse caso agora, os atletas não seguram mais no centro de massa. Eles seguram mais para cima, mais anterior. Por que eles fazem isso, pessoal? Porque a distribuição da massa, se você segura num ponto diferente do centro de massa, num ponto diferente da distribuição da massa, ele já fica mais pesado para você segurar. Isso altera a forma como você faz força sobre ele. Isso deixa mais difícil de lançar. Se ele fica mais difícil de lançar, a tendência é que ele não vá tão longe quanto ele foi naquele episódio, onde o dardo foi lançado do outro lado do campo e acertou a arquibancada. Então você resolve o problema. Você não precisa fabricar outros dardos, basta você mudar a posição em que segura esse dardo. E é por isso que pode segurar em qualquer lugar, para que não gere esse problema. Atualmente, já tem-se uma preocupação com relação a isso de novo, porque pode ser que o ser humano chegue num ponto que, segurando nesse ponto do dardo, ele ainda assim consiga jogar do outro lado e acertar a pista ou a arquibancada. E eles vão ter que mudar de novo o centro de massa, mudar o ponto de segurar o centro de massa daquele dardo. E aí você muda a distribuição da massa daquele objeto. Então esse é um ponto importante, inclusive para a prática desse esporte especificamente. É por isso que tem esse ponto de segurado, o efeito da distribuição da massa que você pode e precisa se apoiar e segurar no dardo para poder fazer o lançamento. Deu para entender aí, pessoal? Essa explicação aí da distribuição, como é que isso altera o peso do dardo, Sim, ficou de e boa. isso afeta o momento de inércia do dardo. Deu pra entender tranquilo. Beleza. Isso é um ponto importante, vocês podem perceber nas competições aí. No nosso corpo, no corpo humano mesmo, a gente também tem momento de inércia diferente de acordo com o movimento que a gente faz. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. No seu antebraço, o movimento de inércia é diferente. Como assim diferente? Eu posso ter mais ou menos momentos de inércia dependendo da posição do meu braço. Na posição de flexão e nas posições de pronação, eu tenho um momento de inércia
menor comparado com os movimentos de extensão e de supinação. Por causa da área do meu corpo, a área maior aqui na extensão do que na flexão, em relação ao braço de momento, e a área aqui com relação à posição da supinação da mão. Então, isso também pode alterar de acordo com o movimento que eu faço. E não só o movimento que eu faço no antebraço, mas qualquer movimento do corpo. Vocês fizeram um experimento disso semana passada, com relação à mudança do ponto de centro de gravidade dentro de um movimento que afeta você levantar da cadeira. Não foi isso que vocês fizeram? Eu pedi para você, ó, deixa a perna mais para frente, como está fazendo aqui, ó, a perna mais para frente, tá vendo? Perna mais para frente comparada com o centro de massa. Ah, não, deixa a perna mais para trás, para ficar mais alinhada com o centro de massa. Alguém sentiu mais facilidade em fazer o movimento de levantar da cadeira com a perna lá na frente? Ou para todo mundo foi mais difícil levantar da cadeira com a perna mais afastada? Mais difícil. Mais difícil. A Gabriela até desequilibrou, né? Por quê? Aquele alinhamento que eu chamei a atenção para vocês semana passada. Um alinhamento entre o centro de massa e a base de sustentação. Quando você joga o pé muito para frente, há um desalinhamento total entre a base de sustentação e o centro de massa. É por isso que é mais difícil. Para você conseguir se manter estável, você precisa alinhar essas duas coisas. Então, vendo um movimento como esse daqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem um movimento muito comum na academia, onde as pessoas fazem o quê? Jogam um pezão lá na frente e deixam o corpo aqui, certo? Ainda fala assim, pô, é mais difícil fazer desse jeito. Não é só mais difícil fazer desse jeito, como é péssimo para sua coluna. E você tem um desalinhamento total do centro de massa e a base de sustentação. Isso gera o quê? Uma necessidade muito maior de você fazer força. E muitas vezes os seus músculos não estão preparados para manter uma força tão grande como essa, ou fazer um torque tão grande como esse. Isso gera alterações da posição da coluna e pode vir a acarretar problemas articulares com o tempo. Pode gerar um aumento da força de cisalhamento do joelho também, Thiago. Você comentou aí do joelho, né? O ideal é fazer o quê? O pé esteja alinhado com o centro de massa. Então, o pé da pessoa tem que estar alinhado com a barra, não só com o centro de massa da pessoa, com o centro de massa da barra, que é ele que você quer vencer. Não é a massa da barra que você quer vencer e jogar lá para cima. Então, você vem e alinha o pé com o centro de massa da barra. Fica alinhadinho. E aí você consegue equilibrar as forças e isso é melhor para a execução do exercício e para as forças gravitacionais que você vai sofrer também. Isso tem a ver com o quê? Com o entendimento entre um alinhamento do centro de massa com o centro de pressão ou a base de sustentação do seu corpo. Isso deixa o exercício mais harmônico, mais seguro e mais efetivo também. A distribuição de massa e de força do seu corpo estão relacionadas a esse processo. Vamos ver esses dois lutadores aqui, pessoal. O de vermelho e o de amarelo. O de amarelo, você deve conhecer. Quem gosta de MMA aí conhece o cara de amarelo aí. Pode até colocar no chat aí. O irlandês lá bonzinho. Olha esses dois lutadores. Qual deles você acha que tem mais chance de ser nocauteado? Qual deles tem mais chance de cair? O de vermelho ou o de amarelo? O Gabriel, fica tranquilo que muita gente faz aquele exercício errado na academia, tá? Não é só você não. Excelente. Ela fica de amarelo, Maxwell, Thiago, Eric, Wiri. O de vermelho. Igor acha que é o de vermelho. Vamos lá, galera. Por que o de vermelho? Por que o de vermelho tem mais chance de ser nocauteado? Ah, beleza, Thiago. Boa explicação. A base de sustentação do atleta de amarelo está maior. Olha a diferença do pé para o outro, a distância, ó, comparado com o atleta de vermelho. Quanto maior a base de sustentação, maior a chance de você se manter estável.
ou seja, menor a chance de você cair. Você pode perceber que a base de sustentação do sujeito vermelho aqui, ó, é menor. Então, ele tem menos chance de estar estável comparado com o de amarelo. É essa a explicação. É por isso que o de vermelho tem mais chance de ser nocauteado. Do ponto de vista da estabilidade, ele tem menos estabilidade que o atleta de amarelo. É uma outra coisa que afeta o equilíbrio, o momento de inércia e a estabilidade, que é a base de sustentação. Beleza. Boa aí, Thiago. Então, pessoal, toda essa condição de equilíbrio, de forças, né, elas vão ter que depender de uma resultante. Deixa eu ver, essa ponta do pé levantada não interfere, então? Pode interferir, mas mais do que a ponta do pé, a base, a distância da base de sustentação é o mais importante. Então, você pode estar com os dois pés na ponta do pé, mas com uma base de sustentação maior, você tem uma chance maior de permanecer estável. Não está aparecendo muito bem na imagem, mas o atleta da esquerda, o de vermelho, também está na ponta do pé, no pé esquerdo. A imagem não está tão boa assim para a gente ver aqui, mas ele também está na ponta do pé nesse movimento. Mas o fato principal e primordial inicialmente é avaliar a distância do centro, da base de sustentação. Isso ajuda a explicar muito sobre a estabilidade durante um movimento. E isso, pessoal, então, para a gente poder manter as forças internas gerando capacidade de torque para manter postura, seja estática, ou para manter a postura de uma maneira dinâmica, a gente tem que pensar numa resultante. O que é resultante? Resultante é o conjunto de todas as forças que nós fazemos para manter aquele objeto, ou mover aquele objeto, ou mover aquela caneleira, mover aquela bola, seja lá que objeto que você queira mover. Os torques resultantes, eles estão diretamente relacionados à capacidade de tração que o músculo faz sobre o osso. Lembrando que no movimento, né, a gente tem 3 elementos. O elemento ativo, o elemento passivo e o elemento neutro, que é o elemento da articulação, o movimento que faz o movimento, né? Então, o elemento ativo é o músculo, que vai mover o elemento neutro, que é a articulação, que vai mover o elemento passivo, que é o osso, por meio do elemento neutro, que é a articulação. Todo movimento tem que ter esses 3 componentes importantes, né? A ação da contração muscular movendo o osso. E quando que eu movo um osso? Quando eu movo o osso onde o músculo está inserido. Então, os conhecimentos de origem, inserção, proximais e distais do músculo são importantes para a gente entender qual músculo é capaz de mover qual osso. E a partir disso eu entendo qual movimento eu sou capaz de mover, qual movimento eu sou capaz de fazer. Como, por exemplo, os movimentos de extensão e flexão do seu cotovelo. A gente tem músculos responsáveis por fazer extensão e músculos responsáveis por fazer flexão. Eles são responsáveis por quê? Porque eles têm uma inserção em determinado local do osso, aonde gera essa tensão, onde gera essa capacidade de contração do músculo. O músculo que gera contração e tensão é o agonista. O músculo que gera uma tensão menor é o antagonista, que é um outro conceito importante que vocês querem que vocês lembrem. O agonista, ele é o responsável pelo movimento, o motor primário daquele movimento. Ele contrai durante o movimento. O antagonista, ele não relaxa durante o movimento. Ele só tem uma tensão menor que o agonista. Isso, inclusive, ajuda ele a controlar a velocidade dos movimentos. É importante para que a gente faça movimentos harmônicos. Então, a gente tem uma tendência de pensar que o agonista contrai e o antagonista relaxa. Na verdade, não é isso que acontece. O agonista contrai, o antagonista contrai bem menos. Ele gera uma tensão, o que ajuda, inclusive, o agonista a gerar mais força e manter mais estabilidade. Então, não se esqueçam disso, tá, pessoal? O antagonista não relaxa, ele apenas gera menos tensão. Ele apenas gera menos possibilidade de contração. E isso deixa o agonista mais eu estou querendo para aquela posição. Quando o torque, é importante a gente pensar sobre isso aqui, ó. Quando o torque e o movimento articular acontecem na mesma direção, a gente chama esse torque de concêntrico.
Quando o torque acontece na direção oposta do movimento, a gente chama ele de excêntrico. Mas a Beatriz fala assim, fase concêntrica e fase excêntrica do movimento. Certo? Certo. Fase concêntrica e fase excêntrica. O que é o concêntrico? Essa é a explicação do concêntrico. Está na tela de vocês agora aí. Quando o torque e o movimento articular estão na mesma direção, é concêntrico. Quando o torque e o movimento articular estão em posições opostas, é excêntrico. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, a partir dessa imagem que vocês estão vendo aí. Se a gente pegar uma flexão de cotovelo, quem pode me dizer o músculo responsável por gerar essa contração? Qual é o músculo responsável por gerar flexão de cotovelo, pessoal? Essa tá fácil, hein? Quem vai me ajudar aí? Bíceps braquial, beleza? Flexão de cotovelo. Obrigado, Gabriela e Wesley. Então, pensa comigo. Na flexão de cotovelo, o que está acontecendo? Esse músculo aqui, o senhorzinho que está aparecendo na imagem, ele vai contrair. Quando o músculo contrai, pessoal, ele aumenta ou diminui de tamanho? Quando o músculo contrai, ele aumenta ou diminui de tamanho? Isso mesmo, pessoal. Quando o músculo contrai, ele diminui de tamanho. Os músculos aumentam de tamanho quando eles estão alongando, né? Não quando eles estão contraindo. Então, o que está acontecendo com esse músculo aqui? Ó? Ele está diminuindo de tamanho. Desta região onde eu estou passando a minha seta agora, para isso. Encurtando, Fernando. Isso mesmo. Então, o músculo estava aqui e encurtou. Então, ele fez um movimento nesse sentido. Pode falar, Jé. É porque eu acredito que a galera tenha falado que ele aumenta, porque quando você contrai o músculo, a tendência é você, tipo assim, sei lá, quando alguém que malha, né, contrai o músculo, parece que há um aumento, né? Porque como o músculo está contraindo, ele está se concentrando numa área maior, então aparentemente ele está dando maior volume, mas realmente ele está diminuindo, por isso que ele está se concentrando num ponto só. Sim, talvez eu vou fazer uma pergunta da maneira melhor, vocês entendam isso melhor. O comprimento do músculo, comprimento, ele aumenta ou diminui quando contrai? Aí vocês vão entender que diminui, né? O comprimento diminui. Comprimento diminui. Certo. Agora a largura pode até aumentar, né, Rogério? Esse sentido aí que você comentou pra gente. Beleza, obrigado aí pela contribuição, isso mesmo. Então o comprimento está diminuindo. Está diminuindo por quê? Essa inserção aqui, que fica no tuberosidade do rádio, né? Ela vai fazer esse movimento para cá, ó. A inserção vai sair dessa posição para essa posição. Ou seja, o músculo está se movendo no mesmo sentido do que o torque está acontecendo. O torque está acontecendo nesse sentido para você contrair. E isso é concêntrico. É por isso que a fase concêntrica da flexão de cotovelo fica nessa posição. Quando o músculo está aumentando de comprimento, como por exemplo, no exercício da flexão de cotovelo ali, na hora que ele está voltando, ele está sendo estendido, ali eu posso dizer que ele está no torque excêntrico. Porque existe uma força do bíceps para manter-se mais contraído aqui, mas o movimento está acontecendo em outro plano, quer dizer, para o outro movimento, para o outro lado. Aí a gente chama esse torque de torque excêntrico. Então, outro conceito importantíssimo para entender exercício, né? O que é concêntrico e o que é excêntrico. Concêntrico, vocês guardem. É sempre quando eu tenho o torque no mesmo sentido, na mesma posição, na mesma ideia, no mesmo momento que o movimento está acontecendo. E quando eu tiver o contrário acontecendo, quando eu tiver o torque para um lado e a capacidade de movimento para o outro, ou a posição de movimento para o outro, eu tenho o torque excêntrico. Diferenças aí importantes. Vou colocar uma imagem para vocês aqui, pessoal, de um outro exemplo para chamar a atenção para uma coisa importante. Vou ter que fechar essa apresentação aqui para mostrar uma outra.
Só um minutinho aqui. Vocês vão ver uma tela de um exercício. Esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui chama Muscle Emotion. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Acho que agora vai aparecer para vocês. Sim. Então, esse exercício aqui é o exercício da corda naval, né? Alguns de vocês devem ter feito. E esse aplicativo aqui, ele tem uma versão paga, ele tem uma versão free também. Vocês podem acessar, né? muscleemotion.com, tá aqui em cima. E aqui, por exemplo, nesse movimento da corda, eu vou dar ênfase na movimento de descida aqui, onde a pessoa está fazendo o movimento de extensão do ombro. E aí você vai perceber que tem um músculo que está mudando muito de posição, de tamanho, que é esse aqui, ó. Quem lembra o nome desse músculo? Que é um músculo grande que a gente tem na região dorsal. Como é que chama aquele músculo grande que a gente tem na região dorsal? Não. Um músculo grande aqui, ó. Esse grandão aqui. O latíssimo do dorso. Isso mesmo. Ou grande dorsal, né? Uma das funções do grande dorsal é fazer a extensão do ombro, ele trazer o ombro para perto aqui, ó. Então, vocês vão perceber, ó, que ele está alongando quando está aqui. Olha lá, bem alongadão. E encurtando quando está aqui. Por que ele está encurtando quando está aqui? Diminuindo o comprimento. Porque está contraindo. Por que ele está alongando quando ele está lá em cima? Porque ele está na fase excêntrica daquele movimento. Então, para o grande dorsal movimento, o que ele tem que fazer? Tem que haver um sentido de contração. E eu vou chamar a atenção para vocês no negócio chamado linha de ação, que é o sentido com que o músculo se contrai. A contração do grande dorsal, ele vem da inserção dele aqui mais lateral, que é no húmero, em direção às inserções que ele tem na coluna. Aqui. Nesse sentido que eu fiz a seta. Quando ele faz o movimento nesse sentido aqui, ó, ele está contraindo. Para isso, ele tem que gerar o movimento do osso nesse mesmo sentido, né? Ele não tem que abaixar o braço para gerar movimento. Então, quando a linha de ação do músculo é a mesma no sentido do movimento, o torque é concêntrico. Na hora que está voltando, o torque é excêntrico. Mas como é que eu sei com relação a essa linha de ação de força? Isso aí é um tópico que a gente ainda vai abordar com relação ao posicionamento e ao sentido das fibras. É importante conhecer qual que é o sentido das fibras, igual uma fibra do trapézio, por exemplo, aqui, ó. Olha o sentido da fibra do trapézio, aqui, ó, bonitão. Esse sentido aqui não está à toa, porque ele move muito fortemente esses músculos aqui do ombro, move a escápula. Nesse sentido aqui, ó, essa é a linha de ação de força desse músculo. Isso tem relação com a capacidade dele de contrair e de levar um sentido com que ele contrai, que é importante a gente pensar também. Mas deu para entender, pessoal, esse negócio da ideia do concêntrico e do excêntrico? O que é um torque concêntrico? O que é um torque excêntrico? Ou não? Precisar eu explico de novo, porque isso é um negócio legal. Anselmo, Aliás, tudo que eu falo para vocês é legal, né? Diz, Zé. eu queria que você exemplificasse num caso de um agachamento. Um agachamento? Deixa eu ver se eu consigo achar uns 4 aqui no Muscle Emotion, senão eu pego um vídeo no... É legal aqui que tem os músculos, né? Quat Anatomy. O agachamento ele é um caso um pouco particular, sabe, Zé? Porque o fato de você estar com o pé no chão, ele muda um pouco a ação dos músculos. Essa cadeia fechada,
em relação aos braços de momento que a gente tem aqui. Passar um pouquinho para frente. Aqui ele vai explicar. O legal desse aplicativo é que ele vai mostrando o erro, né? Aqui tá os músculos do quadríceps, né? Ele vai falando, ó, tem que ter esse músculo aqui, esse músculo aqui, esse músculo aqui, para poder gerar o movimento. Ele vai demonstrando isso. Vou parar aqui, ó. Então a pessoa está no agachamento. Quando a pessoa desce, vamos lá, pessoal. Quando a pessoa está descendo, igual tá aqui, ó. Ela está na fase concêntrica ou excêntrica deste movimento do agachamento? Quando a pessoa está agachada. Excêntrica, beleza. Quando a pessoa está descendo, ela está na fase excêntrica. E quando ela está subindo, ela está na fase concêntrica. Vamos tentar entender por relação dos músculos que está acontecendo para poder entender o concêntrico. Para isso eu preciso chegar um pouquinho mais para frente aqui, que está explicando a ação dos músculos do glúteo. Tentar chegar mais para frente aqui. Aqui está falando isso. Olha. Na hora que você está subindo, o que acontece com o seu joelho? Na hora que você está subindo, o que acontece com o seu joelho? Ele está flexionando ou ele está estendendo? Pensa comigo. Na fase de subida do agachamento. Estendendo, Jefferson, beleza. E quem que faz extensão de joelho? Quem lembra? Qual músculo faz extensão do seu joelho? Quadríceps. Isso aí, Thiago. Isso aí, o quadríceps. Que é esse músculo que está aqui, na região anterior da sua coxa. O quadríceps, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse sentido de contração aqui. Vamos colorir para você entender o sentido de contração. Ele vai contrair da sua inserção mais distal em direção à sua inserção mais proximal. Então, uma delas, aqui tem outra. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ou seja, o movimento está acontecendo nesse sentido aqui, ó. Certo? Quando você faz o movimento de levantar, o seu osso ele vai se mover nesse sentido aqui, de amarelo, ou nesse sentido aqui de azul. Quando você está levantando, seu osso vai mover no sentido do amarelo ou no sentido do azul? E aí? Quando você está levantando, seu osso ele vai descer ou ele vai subir? Azul, Carol? Quando você está em pé, ó. Amarelo. Você vai subir no sentido do amarelo. Por quê? Porque para você poder estender o joelho, né? Vou voltar aqui com as minhas marcações. Para você estender o joelho, o seu osso tem que sair dessa posição para ficar em pé. E tem que vir nesse sentido aqui. Então, o sentido está mais próximo do que é a linha amarela, que é o sentido que está aqui do seu músculo do quadríceps. Ele vai mudando nesse sentido. Se eu voltar aqui no começo, deixa eu colocar minha seta aqui e voltar no começo do anatomia do músculo aqui, ó, para voltar com ele mais em pé aqui. Quando ele está em pé, nessa posição, o que o quadríceps dele vai fazer? Ó? Vou colocar uma contração aqui de vermelho. Ele contrai nesse sentido aqui, ó. Ele diminui a inserção distal em direção à inserção proximal. A gente costuma falar que o músculo contrai da inserção para a origem. O que é a origem? A origem é a inserção proximal. O que é a inserção? A inserção é a inserção distal. Isso é uma regra que quase todos os músculos seguem. Ele contrai a inserção para a origem. Ele tem algumas exceções, mas na maioria dos casos é isso. Ou seja, no caso do quadríceps, é da tibia em direção ao osso do quadril. Então, quando ele está fazendo isso, a linha de ação está nesse ponto. Então, na hora que você está levantando,
você está ficando em pé, que é essa marcação amarela, é concêntrico. Quando você está descendo, que é a linha de azul, é o contrário da linha de ação desse músculo aqui, ou seja, é concêntrico. Excêntrico, perdão, desculpa, cortei aqui. Então, se você faz contração do quadríceps, nesse sentido, e você tem que ficar em pé nesse sentido amarelo, é o mesmo sentido da linha de ação do músculo e do sentido do movimento, fase concêntrica. Quando você está tendo que ter uma contração muscular no sentido do vermelho, mas o movimento acontece no sentido do azul, contrário, no caso você abaixando, é o contrário da linha de ação do movimento acontecendo, ou seja, excêntrico. Essa relação inversa que vai te dar a ideia do concêntrico e do excêntrico. Amanda, isso é um aplicativo, você pode baixar no seu celular, ou você pode entrar no seu computador mesmo e baixar. Baixar não, dá para você entrar na internet, você vai ver no site mesmo. Aqui escrito aqui no cantinho, ó, Muscle and Motion, ou Muscle e Motion, em português. Deu para entender, Gisele? Esse exemplo do agachamento? Sim, muito obrigada. Sim? Beleza. Tudo bem, pessoal. Vamos seguindo aqui. A gente vai dar um exemplo de exercício mais para frente. Vocês podem dar perguntando aí. Como a Gisele perguntar, me dá um exemplo disso no agachamento, tá bom? A gente vai dando um exemplo. E os movimentos têm sentidos. Eles seguem o sentido da regra da mão direita. O que a regra da mão direita fala? Então, você tem que pegar sua mão direita para você lembrar. Quando você faz um movimento a favor da mão direita, ou seja, flexão da mão nessa posição, acho que é o melhor colocar a minha imagem, né? Vou pedir para vocês focarem na minha imagem aqui, parar a apresentação para isso. Para ficar maior na tela de vocês. Então, quando a sua mão faz esse movimento aqui, ó, a gente fala que ela está fazendo um movimento no sentido mais fácil para ela, né? Esse sentido mais fácil para essa mão é um movimento de polaridade mais tranquilo, que é o sentido anti-horário, né? Então, a gente tem essa posição que a gente chama de positivo. Se você, por exemplo, for desrosquear um parafuso, por exemplo, ele sempre desrosqueia nesse sentido. No sentido do sentido positivo. Quando você quer apertar um parafuso, ele sempre aperta para o lado contrário, para o lado negativo. Então, isso é por causa da regra da mão direita. Então, na regra da mão direita, eu tenho os movimentos que acontecem no sentido horário, quer dizer, no sentido da flexão da mão, como movimentos negativos. E aqueles que acontecem no sentido anti-horário, eles acontecem ao contrário, eles acontecem no sentido positivo. Por que eu estou falando isso? Porque para poder fazer análise de sistema, você pode colocar dentro do módulo, dentro do valor dessa conta, desse cálculo, um valor positivo ou um valor negativo, dependendo do quê? Dependendo do sentido do movimento, se ele acontece no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, para isso, eu vou voltar aqui na minha apresentação, para a gente fazer uma continha esperta, todos nós aqui, né? Conta com a gente mesmo. A gente gosta de fazer umas contas aqui, a gente tem um lugar bom para fazer isso. A gente já fez uma coisa parecida com essa semana passada, então vocês não vão ter muita dificuldade de fazer isso daqui hoje, não. Olha lá, vamos pegar a flexão de cotovelo. Flexão de cotovelo, vocês já falaram hoje para mim que é o bíceps, que é o principal músculo responsável, e que a gente tem que levar em consideração tanto um objeto que a gente esteja segurando, quanto o centro de massa do osso que eu tenho que mover para gerar o processo de resultante ali para poder gerar o movimento. Minha pergunta deste movimento de flexão de cotovelo é: considera, presta atenção, anota aí no seu caderno para ficar mais fácil para você fazer a conta, né? Considera que o peso do antebraço é de 22 newtons. Anotou? Peso do antebraço, e eu estou considerando dentro do valor de centro de massa do antebraço, para a gente considerar, 22 newtons. Qual que é a força gerada pelo bíceps para manter a flexão de cotovelo em 90 graus? Nesse caso aqui, eu estou considerando o peso, porque não está segurando. É só para você fazer flexão de cotovelo sem peso nenhum. Minha pergunta é: qual que é a força que o seu músculo teria que fazer para manter o seu cotovelo flexionado, nesse caso? Sendo que o peso do seu antebraço é de 22 newtons.
E aí, pessoal? Quem me diz aí, valendo um ponto extra, quem responder primeiro? Vamos ver quem vai responder primeiro. Qual a força que o seu bíceps tem que fazer para manter o cotovelo flexionado a 90 graus sem deixar cair? Professor, Oi, o que eu faço com esse valor do centro de massa aí? oi? O que eu faço com esse valor do centro de massa do antebraço? O valor do centro de massa no antebraço tem a ver com a distância que está em relação ao eixo, né? É a distância do centro de massa do antebraço. Tá. Mais 30 segundos para alguém conseguir. Nada? 10 segundos. 5, 4, 6. André bugou. Vamos lá, pessoal. Vou abrir uma apresentação para o meu quadro mágico aqui, né? Todo mundo me acompanhar aqui. Qual que é a fórmula do torque, hein? Essa vocês vão lembrar, acredito. Força vezes distância. Exatamente. Fórmula do torque, força versus a distância. Ou seja, a força versus a distância do bíceps tem que ser igual à força versus a distância do centro de massa do seu antebraço, que é o que você está segurando.
Todo mundo concorda comigo nesse ponto ou não entendeu? Para manter o equilíbrio, preciso disso. Repete, por favor. A força de massa do seu bíceps, a força de massa, desculpa, a força que o seu bíceps tem que gerar é a mesma força que o seu antebraço gera contra você para se manter estático. Ou seja, o torque gerado pelo bíceps tem que ser o mesmo torque gerado pelo antebraço. Repete de novo ou deu para entender? Posso explicar de novo, não tem problema. Agora eu entendi, eu não tinha entendido aquela hora. Beleza. Ó. Então, a força versus a distância do bíceps tem que ser igual à força versus a distância do centro de massa do seu antebraço. Se os dois forem iguais, o sistema vai estar em zero e você vai conseguir manter a estabilidade daquela articulação e manter o seu ombro, seu cotovelo flexionado. Qual que é a força do antebraço, pessoal? Qual que é a força que o antebraço está mantendo aí para fazer esse movimento aí? Valor da força do antebraço. 22. Muito bem, Carol. Qual que é a distância do antebraço? 0,05. Porque são 5 centímetros, né? Eu já falei com vocês, para a gente achar força, tem que achar em metros. Transformando 5 centímetros em metros, a gente tem 0,05. Aqui está o torque do antebraço. Ele tem que ser igual ao torque do bíceps. Qual que é a força do bíceps? Eu sei? Não, né? É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual que é a força do bíceps. Multiplicado pela distância do bíceps. Desculpa, a distância do antebraço é 14, não 5, perdão. 14 centímetros, tá? Do bíceps, que é 5. A distância do centro de massa do antebraço, 14. Distância da inserção do bíceps, 5. Ou seja, o antebraço é 22 multiplicado por 0,14, que é a força do antebraço, vezes a distância do antebraço em relação ao eixo, que tem que ser igual à força do bíceps multiplicada por 0,05. Quanto que dá 22,0 vezes 0,14? 3,08. 3,08, que é igual a 0,05F, né? Que é aquilo que eu estou procurando, que eu quero saber. Quando eu divido, então, 3,08 por 0,05, eu vou encontrar a força que eu estou procurando aí. 3,08 dividido por 0,05 é igual a 61,6. Então, esse é o valor da força que o bíceps tem que fazer para o sistema se manter em equilíbrio. Alguém não entendeu? Eu posso explicar de novo. Você falando torna tudo mais fácil, porque eu nunca nem imaginaria que eu tinha que fazer isso aí, a regra de 3. Entendeu? É quase regra de 3, não é bem regra de 3, não. É, quase, Explique de né? novo, né? Quase. Explique de novo, André, vamos voltar lá no começo. Para que o torque se mantenha estável, quer dizer, se o sistema tem que ter um torque zero, tem que fazer a mesma força com o meu músculo do que a resistência está me proporcionando. O que é a resistência minha aqui nesse caso? Eu não estou segurando peso nenhum. Nesse caso da flexão de cotovelo aqui, a resistência é o próprio peso do meu antebraço. Ela é a minha resistência. É ela que eu tenho que vencer para manter o meu bíceps flexionado. O que é o torque? O torque é essa fórmula aqui, né? A força vezes a distância. Vezes a distância. Ou seja, o torque do bíceps tem que ser igual ao torque do antebraço. Se o torque do bíceps for igual ao do antebraço, eu tenho um sistema igualado. Ou seja, nem flexiono, nem estendo no cotovelo. Ele fica parado onde que ele está. Ajuda aí então, André. Você me pediu para explicar de novo. Quero que você me ajude para você entender. E quem não entendeu vai entender junto com ela. Qual que é a força gerada pelo antebraço?
22N, não? Isso. Beleza. A força é o peso do antebraço. 22 newtons, né? Lembra que peso, gente, tem 100 newtons. E essa força aqui também tem 100 newtons. Não pode ser em quilos, não. Se tiver em quilos, tem que transformar para newton, né? A distância do antebraço qual que é? 14 centímetros. Ah, Sam, por que você pôs 0,14? Por que não é 14? Porque eu tenho que encontrar em metros. O torque é dado um valor em newton-metros. Então eu tenho que colocar, transformar os 14 centímetros em 0,14. Ah, achei aqui a fórmula que eu preciso para achar o torque do antebraço. 22 vezes 0,14. Eu sei a força do bíceps? Não. É justamente a pergunta que eu quero fazer. Eu quero saber qual que é a força que o bíceps tem que gerar. Não sei. Vou deixar o F quietinho aqui. Mas sei que a distância do bíceps é 0,05. A distância da inserção do bíceps é 5 centímetros. São 5 centímetros. Ou seja, aqui eu tenho o torque do bíceps. Prontinho aqui. Aí é só fazer o cálculo. Eu já esqueci o valor aqui, alguém vai me ajudar, né? 22 vezes 0,14. É 3 alguma coisa, né? 3,08. 3,08. Isso. Dividir é igual a 0,05F, né? Esse valor que eu estava querendo saber aqui. É só dividir, né? O 3,08 dividido, 3,08 dividido por 0,05. Opa. Eu vou encontrar o valor da força do bíceps. A gente achou lá que era 61, né? 61,6, né? Isso. 61,6. 61,6 Nm é o valor do bíceps, a força que o bíceps tem que fazer para manter o meu cotovelo flexionado 90 graus sem nenhuma resistência. Aí eu consigo responder a esta questão aqui, que é mais ou menos o que eu tinha que ter feito naquela que eu perguntei na semana passada. Show, André, agora entendeu? Beleza. Agora eu posso deixar isso um pouco mais difícil para vocês entenderem, que na verdade é assim que funciona, que está aqui. Mas foi Aquela pergunta que eu fiz é mais tranquilo. Ó. Hã? Desculpa, eu não entendi, Carol. Então, olha só. Mas na verdade, pessoal, o torque ele é um resultante de forças. O bíceps não é o único que faz força quando você faz flexão de cotovelo. Assim como você faz uma abdução de cotovelo, não tem só um músculo que faz força. É um conjunto de forças. Isso que gera resultante. Vários músculos gerando torque para vencer a resistência e gerar movimento. Assim como eu posso ter um conjunto de ossos que tem que ser movido que vai me gerar uma resistência. Se eu der um exemplo para vocês da abdução do ombro. Quem lembra para mim o que é abdução do ombro? Um exemplo de um exercício onde a gente faz abdução do ombro. O movimento que é isso que o ombro está fazendo? A elevação lateral, exatamente, Thiago. A elevação lateral é a abdução do ombro. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. É esse movimento aqui, ó. A abdução do ombro. Então, é esse movimento que eu quero fazer. A abdução do ombro. Eu quero fazer aquele movimento. E eu quero fazer a abdução do ombro, quer dizer, a elevação lateral que o Thiago me falou, com 5. A massa do halter que eu quero mover lá é 5 quilos. Beleza? Quem faz a abdução do ombro? Tem dois músculos principais que fazem a abdução do ombro. Estão aqui, ó, o deltoide e esse músculo em cima da escápula aqui chamado supraespinhal. Tem dois músculos para fazer força aí, para poder gerar esse movimento. Beleza? Então eu tenho ali o meu braço de força que tem que ser gerado por esses músculos. A resultante da força desses dois músculos é que vai me dar a capacidade que eu tenho de mover e ganhar dessa força do peso dos 5 quilos. O que o sistema que está contra mim está me dizendo?
Ele está me dizendo o seguinte, que não é só os 5 quilos que eu tenho que ganhar. Eu tenho que saber que eu tenho que levantar a massa do meu antebraço, a massa da minha mão, a massa do meu braço. Eu tenho que ganhar disso tudo, mais o peso, para poder fazer esse movimento de elevação lateral. E a gente tende a pensar o quê? Ah, é só ganhar do peso do halter. Não, não é só o peso do halter. Eu tenho que ganhar do peso do halter, eu tenho que ganhar do peso do meu antebraço, eu tenho que ganhar do peso do meu braço. É toda a resultante que está contra mim. Então pensa comigo, gente. Fala para mim no chat o que é. O que é o quê? O que é a resultante? Quem são os músculos que têm que gerar força resultante para eu fazer a movimentação da abdução do ombro? Coloca para mim no chat. Quais são os músculos que eu tenho que gerar força que juntos farão uma resultante de forças para gerar a abdução do ombro? Deltóide supraespinhal. Beleza, Fernando? Pegou, pessoal? Então, esses dois músculos juntos têm que fazer uma força suficiente para eu levantar o meu braço, para abduzir meu ombro. Agora, quem que está contra eles? Quem que está contra o deltoide e o supraespinhal para poder fazer uma abdução de ombro com 5 quilos? Com quem que eles têm que lutar e ganhar? Além do halter, tem os músculos do braço e do antebraço. Então, eles têm que ganhar do peso do halter, do peso da minha mão, do peso do meu braço, do peso do meu antebraço. Tudo isso aqui, ó. A força que eles geram tem que ser maior que todo esse sistema aqui. Então, a resultante de força dos meus músculos tem que ser uma força maior gerada pelo sistema que está jogando meu braço para baixo. E é nesse sentido que vocês vão tentar responder essa pergunta aqui. Agora que vocês entenderam o problema. Anota aí para você prestar atenção. Está com o seu caderno aberto aí? Se não está com o seu caderno aberto, abre o seu caderno. Você vai precisar muito dele aqui agora. Olha só, pessoal. O braço de resistência do halter é de 54 centímetros. Anotou aí? O braço de resistência do halter é de 54 centímetros. A massa do antebraço é 1,248 quilos, mais ou menos 1,2 kg. A massa do seu antebraço. A distância entre o eixo, que é a articulação do ombro, e o centro de massa do antebraço é 36, são 36 centímetros. A massa do braço é 2,106 quilos. A distância entre a articulação do ombro e o centro de massa do braço são 15 centímetros. A massa da mão é 0,546 quilos. E a distância entre a articulação do ombro e o centro de massa da mão são 54 centímetros. Com esses valores aqui, eu quero saber qual que é a força que os músculos têm que fazer para manter o objeto nessa posição aqui. Marcelo, Oi. para poder achar a força, eu posso somar todas essas massas e multiplicar pela aceleração da gravidade? Não. Só pelas massas de aceleração da gravidade você não vai achar. Você precisa da distância. Né? O torque não é a força versus a distância? Não, então, mas é porque você deu em massa, eu tenho que achar a força. Para achar a força, Ah, sim. né? Porque Ah, entendi. Agora aí eu posso, em vez de fazer uma por uma, eu posso somar tudo e depois multiplicar pela constante. Não pode, porque aí cada uma tem uma distância diferente e vai gerar vai dar um valor diferente. Isso aqui. Vamos lá, pessoal. Vou colocar a imagem aqui do lado. Deixa eu copiar tudo aqui, né? Colocar no meu quadro mágico. Vou voltar, Carol, pode ficar tranquilo.
Vou abrir a imagem toda aqui para a gente fazer junto, para vocês entenderem. Acompanha comigo se não perder. Acorda aí. Então, se você estiver mexendo no Instagram agora, é hora de parar. Deixa o Instagram de lado e depois você olha. Presta atenção comigo aqui para a gente fazer essa conta juntos, para vocês entenderem não só a conta, mas o conceito, né? Que é uma outra coisa que eu quero, a coisa que eu quero que vocês mais entendam, né? Que é o conceito do negócio. Então, eu vou deixar aqui os valores aqui do lado e a imagem vai ficar do ladinho aqui, para a gente lembrar que é uma abdução do ombro, para ninguém esquecer. É uma coisa também que um conceito que vocês têm que lembrar, que é conceito de movimento, né? Conceito da abdução do ombro. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, por que eu defini esses valores aqui? Por que o antebraço pesa 1,248? Por que a massa do braço é de 2 kg, a massa da mão do meio quilo? A gente entende que existe uma proporção de massas no nosso corpo. Então, por exemplo, ó, a sua cabeça pesa mais ou menos 8% do peso do seu corpo. O tronco é mais ou menos 50% do peso do seu corpo. O braço é mais ou menos 2,7% do peso do corpo. O antebraço é 1,6%. A mão é 0,7% do peso do corpo. Então, isso aqui são relações percentuais, valores relativos de cada parte do nosso corpo em relação à massa corporal sua total. Então, nesse movimento aqui, se não me engano, eu estou considerando uma pessoa de 70 quilos. Acho que deu esse valor aqui de antebraço desse jeito aqui. Por isso que eu coloquei esse valor. Dá para entender esse conceito, pessoal? Primeiro conceito, né? Existe, dependendo da parte do seu corpo, um percentual relacionado ao que pesa aquela parte. A maior quantidade de peso do seu corpo. Isso para a maioria das pessoas, tá, gente? Isso aqui também não é exatamente, isso aqui para todo mundo, não. Isso é um valor aproximado para a maioria das pessoas. Enquanto no seu braço aqui, ó, braço, antebraço e mão, a gente tem um valor percentual menor, tá? Entendeu o conceito aí? Pegou a Sim. visão ou não? Beleza. Primeiro conceito foi esse. Ótimo. Segundo conceito, das resultantes. Eu tenho que ter uma força resultante dos músculos que geram movimento maior do que a força resultante contra mim. É como se tivesse uma luta mesmo, né? Então, são os seus músculos contra o peso do seu braço. Mas não só o peso do seu braço, o peso do halter também, né? Que está aumentando ainda mais o peso do seu braço. Então, vamos lá. Olha um do lado do outro, uma imagem do lado da outra. Minha pergunta é, a força que esses dois músculos aqui fazem, qual é a força, né? Qual que é o torque mínimo? Quando eu pergunto para vocês, qual é o torque mínimo necessário a ser gerado pelos músculos? Tem que ser um torque maior, igual ou menor do que o seu braço, o seu antebraço, a sua mão tem. O que vocês acham, pessoal? No caso, seria o mínimo seria o torque igual, né? Estando igual mínimo ao... para gerar movimento. Para gerar movimento. Para gerar movimento seria um valor maior. A pergunta é, gerar para manter o objeto parado, né? A 90 graus de abdução. Então, como o Jefferson falou, é um torque igual. Qual o torque mínimo necessário a ser gerado pelos músculos para manter o objeto a 90 graus? Eu não preciso, nesse caso, gerar movimento. Tem que ficar parado igual está na imagem. Certo? Como é que eu faço para saber isso, pessoal? A gente fez um exercício justamente igual a esse anteriormente aqui. Como é que eu faço para saber o torque mínimo necessário para os músculos gerarem força para manter o ombro a 90 graus de abdução? O que tem que ter nessa conta? Tem que saber qual que é o torque geral do sistema, no caso ali do halter, do antebraço, do braço e da mão.
Exatamente, Fernando. Eu tenho que saber qual que é o torque que o sistema está me jogando para baixo. Ô, Anselmo, Oi, aí eu tenho que pegar o torque de cada etapa aí e depois isso, somar. exatamente. Para eu saber o torque total do sistema todo, o torque resultante, eu tenho que somar o torque de cada parte. Eu tenho que calcular o torque do halter, eu tenho que calcular o torque da minha mão, eu tenho que calcular o torque do meu antebraço, eu tenho que calcular o torque do meu braço. Aí eu vou saber tudo que há resultante desses torques contra mim. Se eu souber esse valor todo, eu vou saber qual que é o torque que os meus músculos precisam para poder manter o meu braço parado. Muito bem, pessoal. Acompanharam bem o raciocínio aí. Isso é legal. Agora é a conta, né? Da gente entender como é que a gente tem que fazer isso, né? Cadê os meus. Aqui, ó. Qual que a gente calcula primeiro? Vou dar para pedir para vocês me guiarem aí. O que a gente calcula primeiro? O da mão, do braço, do antebraço, do halter? Do O que a Altera é gente mais faz fácil. primeiro? Você Do começa halter é mais mais pra fácil? frente. Beleza. Então vamos começar igual a Fernanda falou. Vamos fazer o do halter primeiro, depois o da mão, depois do antebraço e depois do braço. Tá? Vamos começar pelo torque do halter. Aí tem que lembrar de converter, né? Do quilo pra Newton. Isso, exatamente. Vou colocar mais alto aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Torque do halter. Lembrando sempre que torque é igual a força vezes distância. Desculpa, T é igual a F vezes D. Aí já falamos aqui que o peso do halter é 5 quilos, mas não é, assim, não é esse peso que a gente quer saber. A gente quer saber o valor da gravidade, né? Quer saber o torque, né? Então é 5 vezes 9,81. Aí eu vou achar a força do halter. Por que é 9,81? 9,81 é a constante da sede. Esse valor não vai mudar para vocês nunca, tá, pessoal? Qual que é a distância do halter, pessoal? Porque esse equipamento fica 0,54. Isso. A distância está aqui, ó. O braço de resistência, 50 centímetros. Ou seja, 0,54. Vou deixar aqui, enquanto eu vou fazendo aqui, o pessoal faz a conta para mim aí, tá? O torque do halter está aqui, ó. É esse o valor que eu tenho que achar. Por isso eu vou escrever aqui torque da mão. Primeiro faz a conta dos 5 vezes 9,81 aí, por favor. Torque da mão. Vou copiar aqui para a gente achar o torque da mão depois. Depois, torque do antebraço. Vou achar aqui o torque do antebraço. E aí, quanto que é 5 vezes 9,81 aí, pessoal? Me ajuda aí. Quanto é 5 vezes 49,05. 9,81? 49,05. Vezes 0,54? Vai dar 26,487 newton-metros. Vou colocar 48. 26 vezes 48, isso? 487. É, Então é. 487. Da Fernanda deu 49. Da Fernanda deu O dela deu 49, não sei 49, não. foi um valor de 5 vezes 9,81. Ah, tá, beleza. Então, 26,48 newton-metros. Beleza. Achei o torque do halter. Guarda esse quietinho para mim aí. Da mão. Vamos ver no valor da mão lá. A distância da mão, pessoal, é a mesma distância do halter. Por quê? O centro de massa da mão é onde você segura o halter. E eu coloquei aqui, ó, que a massa da mão é 0,546. Eu tenho que multiplicar 0,546 vezes 9,81. Multiplicar pela distância de 0,54. Aí eu vou achar lá o torque da mão.
Vou passar o toque do antebraço pro outro lado aqui, senão não vai caber. Ih, rapaz, cortou meu toque ao tempo. O toque do antebraço eu vou deixar aqui, ó. Toque do antebraço. Qual que é a força do antebraço? Vamos lá, massa do antebraço, ó, 1,248. Multiplico 1,248 vezes 9,81. Qual que é a distância do antebraço? 36 centímetros. Vezes 0,36. Agora eu tenho que puxar para baixo aqui que saiu sem querer meu negócio. Beleza. Aí eu vou achar aqui o valor do torque do antebraço. Vou para o torque do braço. E a gente vê os valores aqui juntos. Torque do braço é torque igual a força vezes distância. Ou seja, a força do braço, já tem a massa do braço aqui, ó, 2,106, a massa do braço. 2,106 vezes 9,81 vezes a distância do braço, tá aqui 15 centímetros, distância do ombro até o centro de massa do braço, 15 centímetros. Vem para os 15 centímetros, 0,15. Acho aqui o torque do braço. Alguém ficou com dúvida com relação à montagem do problema, pessoal? Que esse é o ponto central do negócio. Se você entende a montagem do problema, o resto fica beleza. Alguém não entendeu com relação à montagem do problema? Conta, a gente pode errar valores e pode acontecer, mas a ideia central da montagem do problema que é o foco principal que eu quero que vocês entendam aqui. Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Igual o Matheus, todo mundo entendeu, pessoal? Alguém não entendeu, pode me perguntar. Essa é a hora, né? Repete tudo ou só uma parte, Breno? Tudo, beleza. Vamos lá. Vou voltar na pergunta, né? Mais fácil. Vou focar na pergunta aqui, ó. Qual o torque mínimo necessário a ser gerado pelos músculos para manter o objeto a 90 graus de abdução? Essa é a pergunta. Então, está aqui, lembrando, abdução do ombro, esse movimento aqui de separar o braço da linha média, manter o braço nessa posição aqui. Aí eu falei com vocês, ó, os músculos responsáveis por gerar a movimentação do ombro são o deltoide e o supraespinhal, que fazem esse movimento aqui. Então eu quero saber qual que é o torque que o deltoide e o supraespinhal têm que gerar para manter o braço parado nessa posição. Ah, mas manter o braço parado nessa posição, ele tem que se igualar à força que está jogando o braço dele para baixo. Certo? Porque se ele não for capaz de manter a capacidade de contração dele relacionado a essa força que joga o braço dele para baixo, ele não consegue manter o braço nessa posição. Se o braço dele for mais pesado, se o conjunto for mais pesado, ele vai ter que não vai conseguir manter a força, não vai conseguir contrair esses músculos. Então tem que saber o sistema. O sistema que joga contra mim. E quem que é o sistema que está jogando contra mim aqui? Que é descer o meu braço. O sistema é formado por quem? Pelo halter que eu estou segurando, pelo peso da minha mão, pelo peso do meu antebraço e pelo peso do meu braço. Tudo isso aqui está sofrendo forças da gravidade para ser jogado para baixo. Ou seja, eu tenho que ter força nos meus músculos para ganhar dessa força, ou pelo menos para igualar essa força. Como minha pergunta é para manter o objeto a 90 graus de abdução, então isso está relacionado com o quê? Com a capacidade de obter uma força para igualar essa força que está me jogando para baixo. Então, os meus músculos contra todo esse sistema.
Como é que eu faço para saber, então, como é que eu faço para igualar a força? Eu tenho que saber qual que é a força que o sistema está fazendo contra mim. Quem que é o sistema? Halter, mão, antebraço e braço. Eles estão jogando contra mim agora. Eu tenho que fazer uma força para me igualar a eles. É por isso que está aqui, ó. Torque do halter, torque da mão, torque do antebraço e torque do braço. Se eu souber o torque de cada um desses que estão jogando contra mim, eu vou poder saber que força que eu tenho que fazer para me igualar a eles. Entendeu, velho? É por isso que eu tenho que saber, pessoal, qual que são as forças que estão me agindo contra mim, para eu poder fazer força para ganhar delas, ou para igualar elas, ou para ganhar delas. Esse é um ponto importante. Aí eu faço o cálculo do torque de cada um. Fazendo o torque de cada um, eu preciso o quê? Saber exatamente qual que é o valor de cada um. O que eu preciso para saber o torque de cada um? Tem que saber a fórmula. Saber a fórmula que o torque é igual à força vezes a distância. Essa é a fórmula. E lembrar o quê? O valor do torque é em Newton-metro. Então, se tiver em quilo, eu tenho que transformar em Newton. Se tiver em centímetro, eu tenho que transformar em metro. Se já tiver em Newton e metro, beleza, não precisa transformar nada. Mas no caso do problema que eu dei para vocês, eu tinha que transformar cada uma dessas coisas, porque eu dei o valor em centímetro e em quilo. Porque é assim que a gente mede as massas do nosso corpo. A gente não mede as massas em Newton. Você não vai na balança, pesa na balança e dá o valor em Newton, dá o valor em quilo. Por isso que eu deixei em quilo aqui. Aí eu fiz o valor na conta de cada um. O torque do halter, o torque da mão, o torque do braço e o torque do braço. Fala comigo aí, pessoal. Quanto que deu esse torque da mão aqui, hein? Quem fez a conta? Da mão deu 4. Da mão aqui no meu deu 2,41. 2,41? Todo mundo achou isso? Quem mais fez aí? Não sei por que, mas o meu deu 2,88. Talvez a conta aqui, se fiz errado. Pode ser que você tenha cortado alguma coisa. O André também deu 2,88. O total meu deu 2,94. Mas está próximo. Não tem muito problema estar próximo assim, não. Aí uma vírgula a mais que você colocou aqui, uma vírgula a menos, não tem problema não. Vamos deixar aqui 2,88 Nm. Quanto que deu o torque do antebraço? No meu deu 4,40. E aí, pessoal? Tá todo mundo mais ou menos no mesmo estilo? Também, deu 4,40? 4,40. Beleza. Show de bola. André também deu 4,40. Thiagão também. Beleza. E do braço? Quanto que deu? 3,09. 3,09? Todo mundo aí também? Beleza, André também deu. Tá dando certo aí, tá batendo, hein? Agora é só o somar. O torque do halter, com o torque da mão, com o torque do antebraço, com o torque do braço, e eu vou saber o torque resultante. Aquela força que está indo contra mim. Quanto que deu isso aí? 26, mais 2, mais 4, mais 3. Então, no meu aqui, 6,85. no meu deu 36 também. Só o depois da vírgula que deu 38, mas é porque o número do meu, o torque da mão meu aqui deu menor do que o da Fernanda. Então, o torque resultante é o torque do halter. Eita. Mais o torque da mão, mais o torque do antebraço, mais o torque do braço. E aí os valores já estão aqui. 89. Quanto, Matheus? 2,89. 2? É. Não, tem que somar. Não, eu sei, mas é porque eu tinha falado um valor diferente. Ah, tá.
Então, 36,35, que é o que a André Isso. colocou aí. Isso aí mesmo. Tudo bem, olha aí que beleza. O torque que eu preciso gerar nos meus músculos é esse, ó, 36,85 Nm. Então, o meu bíceps, o meu deltoide, o meu supraespinhal tem que gerar essa força para manter o sistema em equilíbrio. Eles que se virem para gerar essa força. Eles que se virem para gerar esse torque. Mas deu para entender o conceito, pessoal? Isso que eu queria que vocês entendessem. O conceito de resultante. O que essas forças resultantes contra mim? Isso acontece em todos os movimentos. Agachamento, elevação lateral, flexora, corrida, lançar um dado. Qualquer coisa que você vai fazer dentro do esporte, na educação física. Na verdade, é tudo resultante. Porque não tem nada de um músculo isoladinho fazendo força que ganha do halter de 5 quilos. Não é só isso. Você tem uma massa para movimentar do seu corpo, o peso do seu corpo. Você imagina uma pessoa que pesa 150 quilos. O quanto que pesa o antebraço, o braço e a mão dessa pessoa que pesa 150 quilos? É bem mais do que a gente. Do que, por exemplo, esse exemplo que a gente deu. Então pode ser que você, com 50 quilos, pegue um halter de 20 quilos e não consiga fazer, e não consiga não, né? E não precise fazer a mesma força que uma pessoa de 150 quilos faz sem pegar peso externo nenhum. Porque só o torque que ela gera no corpo dela já dá um torque maior que esse que você que está segurando 20 quilos lá para fazer um exercício. Por isso que uma pessoa que é obesa, ela tem muita massa muscular. Sabiam disso? A pessoa que é obesa tem muita massa muscular. A pessoa pesa 150 quilos, ela tem pelo menos a metade disso de músculo. Porque ela tem que carregar muito peso para tudo. Ela tem que carregar peso para andar, ela tem que carregar muito peso para subir uma escada. Só o fato de levantar da cadeira já é um peso danado. Porque o torque resultante contra ela é muito grande. Entendendo esse conceito aí dos torques da alavanca, a gente consegue entender por que isso acontece. A gente não está num movimento só para ganhar do halterzinho que a gente segura e da caneleira que a gente tem na perna, não. Não é só isso. Existe todo um conceito, todo um conjunto de coisas acontecendo ali que a gente tem que vencer para gerar os movimentos. Beleza? Deu para entender aí? Marcelo, só uma pergunta aqui. Diga. Se agora, no caso, eu quisesse achar a força que meu deltoide supraespinhal vai ter que fazer, eu teria que dividir esse valor que eu encontrei aqui pelo braço de distância? Pelo maior braço de distância? Olha aí, Jefferson. Olha aí, Jefferson, que está no material agora aí para vocês fazerem. É exatamente essa pergunta que você fez aí, ó. O que vocês têm que fazer agora, pessoal? É o mesmo exercício, tá? Abdução de ombro, o halter tem 5 quilos do mesmo jeito, e aquelas massas são as mesmas, tá? Massa do antebraço, massa da mão, massa do braço são as mesmas. E aí, o seu deltoide fez 500 newtons de força. Acompanhou aí comigo? O deltoide fez 500 newtons de força. O deltoide fica a 5 centímetros de distância da glenomeral, que é a articulação que está movendo. O supraespinhal também fica 5 centímetros de distância do glenomeral. A minha pergunta é, qual que é a força que o supraespinhal tem que fazer para ajudar o deltoide a mover esse halter de 5 kg e fazer a abdução? Nesse caso aqui, pessoal, é para mover, tá? É para fazer o movimento. É a pergunta que o Jefferson fez aí, ó. Obrigado, tá, Jefferson? Você pegou o gancho para mim certinho. Por nada. Essa é a pergunta que vai ser copiada e colocada no Google Classroom para vocês fazerem para amanhã até antes da aula.
Vou copiar e colar essa pergunta e colocar lá. E aí vocês terão que me dizer amanhã. A primeira coisa que a gente vai fazer amanhã, responder essa pergunta aqui. Qual é a força mínima necessária a ser gerada pelo supraespinhal para auxiliar o deltoide a mover o objeto acima de 90 graus de abdução? Coloquei flexão aqui sem querer, tá, pessoal? É abdução. Vou até mudar aqui. E a gente fecha a aula de hoje com esta pergunta. Professor, Diga. eu ia perguntar no começo da aula, mas esqueci, é porque na lista de exercício, no número 3 lá, tá falando que acho que um atleta de salto triplo dá um pulo, ele tem peso de 70 quilos, mas a área lá tá em centímetros, não tá em centímetro quadrado, tá 30 centímetros. É centímetro quadrado que é lá? Porque só com centímetro não dá pra, não consegui fazer. Entendi, Fernando. Eu tenho que rever, não sei de qual não. Vou olhar lá. É a questão número 3. Eu também tive essa mesma dúvida. Aí na hora de fazer, por eu entender que estava a área lá, na hora eu já troquei para centímetros quadrados. Não sei se eu Entendi. fiz Deixa eu até abrir aqui. Uma vez que eu já respondo você já tira essa dúvida. Onde que eu coloquei essa lista de exercícios aqui? Mas eu acho que é centímetro, que tinha que ter colocado centímetro quadrado mesmo. Vou só abrir aqui, pessoal, e a gente já encerra a aula de hoje aqui. Questão número 3. Atleta de salto triplo, salto aqui, área da queda de 30 centímetros. Com a pressão exercício sobre o solo. É centímetro quadrado mesmo, desculpa, tá errado. Beleza, só para confirmar mesmo. É centímetro quadrado, exatamente. Faltou colocar o quadrado ali. Beleza, pessoal? Então, por hoje, é só isso tudo. A gente volta amanhã. Um pouco mais cedo, né? 18h45. Para a gente continuar falando de cinética angular. Uma ótima noite para vocês. Bom descanso aí. Boa noite. Vou colocar agora a atividade lá para vocês responderem para amanhã. E aí o prazo é até antes da aula de amanhã, tá? Então até 6h45 de amanhã. Tchau, obrigado. Valeu e até mais.